Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Te agradecemos, Senhor, porque em tudo o Senhor é perfeito. Tu fazes que tudo coopere para o nosso bem. Ó Senhor, grandes coisas o Senhor já fez, tens feito e ainda fará, porque Tu és um Deus sublime, soberano, justo e eterno. Tu és o único que recebeu o nome que é acima de todo nome. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. Pai, te convidamos a tomar o lugar de primazia neste devocional e a ministrar rica e poderosamente em nossas vidas. Senhor, tira todo impedimento, repreende toda voz contrária e mentirosa. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra todo pensamento acelerado, crise de ansiedade, angústia, medo, seja lá o que for de desagradável e que não provém do Senhor, caia agora por terra em nome de Jesus. Senhor, cinja em nós a sua armadura. Também cubra-nos com o sangue carmesim que nos comprastes ali naquela cruz. E sobre nós derrama o teu óleo, a tua unção. Arranca os tetos de nossa mente e traz-nos o conhecimento, o discernimento, o entendimento, a sabedoria que nos é necessária para que venhamos aprender mais de ti. Senhor, em tuas mãos colocamos os nossos pensamentos, sentimentos e tudo quanto estamos vivenciando. Trocamos contigo agora o nosso fardo, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre, e de geração em geração és fiel. Operando o Senhor, quem impedirá? Não há quem possa deter o teu agir, Senhor. Então, ó Deus, convidamos o Senhor para ministrar em nós, para que venhamos aprender e através de nós, vidas venham ser edificadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Quero fazer uma pergunta para vocês. Sou menos cristão por ter medo? Então, é uma pergunta bem diferente, né? Mas nos faz pensar. Eu sou cristão, eu creio em Deus, não posso ter medo. Que religiosidade é essa? Os maiores profetas da Bíblia tiveram medo. Elias, Pedro, tá? Todos tiveram medo. Elias teve depressão, gente. Ele pediu para Deus: leva-me, mata-me. Jonas também fugiu. Então, quem somos nós para não ter medo? Jesus também se angustiou. Pouco tempo antes de ir para a cruz, o que foi que o Senhor estava fazendo no jardim de Getsêmani? Ele estava orando ao Pai e estava falando: Senhor, meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, que venha a ser feita a sua vontade, Pai, e não a minha. Então agora eu pergunto para você: quem é você para dizer, não, eu sou cristã e não tenho medo? Não. Nós podemos sim ter medo. E vai acontecer sim de termos medo. Vai ter situação que vai nos assombrar. Mas sabe o que nós não podemos? É decretar, aceitar e ficar com ele. E aí ignoramos a nossa fé,
ignoramos tudo que o Senhor, as promessas que o Senhor tem feito para nós. Isso nós não podemos fazer. Mas reconhecermos que temos medo? Temos que reconhecer, sim. Reconhecer que uma situação é difícil demais e que nós não temos poder algum sobre ela? Devemos, sim. Sabe por quê? Porque o Senhor nos garante lá na palavra dele: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, ter medo e ficar no medo é totalmente diferente de você passar pelo medo. Temos medo, reconhecemos que temos medo, mas nós não vamos ficar segurando o medo como se fosse um troféu, não. Guardando ele como se fosse o nosso troféu, não. Não, aí não. Aí não, não vamos mergulhar nisso, não. Não vamos ficar nadando de braçada nesse medo, não. Porque aí a nossa fé vai dando lugar, a nossa fé vai diminuindo. E o medo vai, engolindo a nossa fé. Porque o medo engole a nossa fé. Então, nós devemos reconhecer e pedir socorro a Deus. Pedir que Ele nos trate. Porque tem horas que nós não conseguimos falar um ai para Deus. E nem orar, porque não vem palavra nenhuma. E a gente já está tão cansada que a gente não sabe nem mais o que fazer. Mas não vamos abraçar esse medo, não. Vamos apenas reconhecê-lo. Eu estou vendo você. Eu sei que você está aí. Eu entendi que você está aí. Aí a gente olha para ele e fala: mas o meu Senhor venceu você na cruz. O meu Jesus me libertou, me comprou, me salvou. Ele é maior do que você. Porque o Senhor também nos garante: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, não existe medo que seja maior do que o Senhor. Não existe nada que seja maior do que o Senhor. Amém? Vamos aprender, eu e você, aprender a lidar com isso? Vamos lá? Então, sou menos cristã por ter medo? Lá no Salmo 56, versículo 3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Acima do medo, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 11, diz: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele ficou tremendo de medo. Josué se tremeu na base quando Moisés chamou ele e disse: Josué, é você que vai entrar na terra prometida e levará esse povo contigo. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 9, que o Senhor ainda diz para Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso? Tem de bom ânimo, vai, porque eu vou contigo. Mas é difícil? É difícil, sim. A história de Moisés nos mostra que até os maiores líderes escolhidos por Deus enfrentaram medo. Quando o Senhor o chamou para libertar o povo de Israel, Moisés imediatamente expressou sua insegurança. Ele teve medo, questionou sua capacidade. Sim, ele questionou sua capacidade. E chegou a pedir que Deus enviasse outra pessoa.
Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 13. Mas capacitada para aquilo, para essa situação, isso nos ensina que o medo faz parte da caminhada, mas não pode ser a voz final que determina nossas decisões. Não, não pode. Mesmo diante de sua insegurança, Moisés escolheu obedecer. Deus o lembrou que não estaria sozinho. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 12. Essa promessa foi o que o sustentou. Foi o que Moisés se lembrou, se agarrou a ela. E foi o que sustentou Moisés a dar os primeiros passos. Ele não foi porque estava sem medo, mas porque Deus estava com ele. Então, ele não tinha o que temer. E o mesmo vale para nós. Deus nos chama por nossa obediência e confiança nele. A coragem existe quando, mesmo com medo, tomamos a decisão de caminhar, de continuar, de não desistir. Não, eu mereço sim. Eu vou ter sim. Deus me deu sim. Eu vou agarrar sim. Vai embora, medo. Aqui você não tem prioridade, não. Muitas vezes paralisamos antes mesmo de começar, pelo medo de falhar. Eu sei o que é isso. Eu já vivenciei isso e eu estou vivenciando isso neste exato momento. Então, muitas das vezes, paralisamos antes mesmo de começar, pelo medo de falhar, de não sermos capazes ou de sermos rejeitados. Mas Deus está atento ao nosso coração e conhece nossas limitações. Ele sabe aonde podemos ir. Ele sabe até onde suportamos. E Ele nunca, jamais nos dá nada mais e nada menos do que podemos suportar. Ele nos capacita enquanto caminhamos. O importante não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir confiando na fidelidade de Deus. O medo vai estar lá, mas eu preciso continuar. O Senhor é maior, eu vou conseguir. Um passinho de cada vez. O Senhor é maior, eu vou conseguir. Um dia de cada vez. Uma respiração de cada vez. Um momento de cada vez. A exortação que nos move. Não, olha aqui, quando eu falei com vocês ali, em Josué capítulo 1, versículo 9. Não mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Depois de Moisés, Josué recebeu a difícil missão de liderar o povo rumo à terra prometida. Assim como seu antecessor, Josué também teve medo. Ele ficou apavorado, eu imagino. O medo é uma realidade comum, até mesmo entre os escolhidos de Deus. Josué poderia ter recuado diante da responsabilidade, mas escolheu confiar. Ele escolheu: eu não vou desistir. Eu vou confiar.
Mas também ele se lembrou que o Senhor estava lá injetando ânimo nele. Então, ele escolheu confiar. Sua obediência não apenas o fortaleceu, mas também serviu de exemplo para todo o povo de Israel, que precisava de um líder firme naquele momento. O Senhor está nos fortalecendo mediante o medo que enfrentamos. Eu falo dessa forma com vocês, mas eu também estou enfrentando um momento de medo. Eu vou contar um pouquinho só para vocês. Eu tenho 44 anos, eu estou gordinha, eu quero muito emagrecer. Eu não sei por onde começar. Os médicos olham para mim e falam: você não emagrece porque você não fecha a boca. Me causa uma pressão, me causa uma angústia. Você não se aproveita da condição que você tem porque você não quer a condição. Jesus. Quando, na verdade, eu olho para eu mesma e falo: Senhor, como é que eu vou fazer? Porque eu não sei nem como começar. É tanta coisa que eu vejo e que nem coragem eu ando tendo para começar. Eu me sinto neste momento tão perdida que eu não sei como fazer. Eu já falei para o Senhor: olha, eu preciso do seu socorro, eu preciso da sua ajuda, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu quero emagrecer, eu sei que eu tenho que emagrecer, eu preciso emagrecer, mas e aí? Querer não é querer e poder e fazer é algo totalmente diferente. E existem umas condições por trás de é só você se levantar cedo, é só você acordar e ir fazer um exercício, é só você sair de casa. Não é tão simples assim como talvez você possa pensar que é. É só você fechar a boca e fazer uma dieta. Existem tantas receitas na internet. Que eu tô de um jeito em que eu falo para o Senhor, eu não consigo falar mais para ninguém. Eu só vou falar para o Senhor. Porque é tanto que eu escuto que eu falo: realmente, o problema deve ser eu, Senhor. E aí isso foi gerando um medo que eu não sei nem de onde que ele veio, e nem como ele se instalou, e nem porque ele está aqui. Mas eu já vi ele. Mas ele não vai ficar aqui não, porque o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Eu não vou encher esse troço não, eu vou encher eu vou me encher de Deus. Eu não vou dar lugar para essa coisa se instalar aqui dentro de mim não. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. Então, tem muito mais por trás do que eu falei para vocês. Eu contei assim por alto. Tem muito mais por trás do que eu estou a contar. Então, pode ser uma coisa bem boba, bem tola, comparado a tantos outros problemas que vocês podem ter. Mas veja, as situações da minha vida não se comparam às suas, e as suas não se comparam às minhas. Assim como os carros podem ser iguais, mas as placas têm que ser diferentes. Lembra disso? Então, pois é. Entendeu? Pois é, os problemas podem parecer igual. O título medo pode ser igual para todos,
Mas o que me causa nesse momento medo pode ser o que te levanta, o que te fortalece, o que você não tem. Mas o que te causa medo no momento pode ser o que eu não tenho. E assim nós vamos nos fortalecendo em nome de Jesus. Porque vivemos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Assim como Deus foi com Josué, Ele também é comigo e com você. Cada nova etapa da vida trará desafios e inseguranças. Mas a promessa permanece, o Senhor caminha ao nosso lado. Nossa força está na certeza de que não estamos sozinhos. Podemos até sentir medo, mas escolhemos a fé. Eu posso até sentir o medo. Eu já vi ele, eu já reconheci ele, mas eu escolho a fé. Eu posso até hesitar, mas eu escolho avançar. O caminho para as promessas. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo tenta nos vencer. O medo tenta nos convencer de que é mais seguro permanecer no mesmo lugar. Mas Deus nos chama para avançar. O medo não pode ser o governante do nosso coração. Ele pode até existir, mas não pode definir os nossos passos. Se Moisés tivesse deixado o medo o dominar, o povo não teria visto a libertação. Se Josué tivesse recuado, Israel não teria conquistado a terra prometida. Em nossas vidas, o medo também tenta impedir que vivamos as bênçãos que Deus preparou e já nos deu. Por isso, é essencial lembrar que a coragem é fruto da confiança em Deus e não da nossa força humana, porque nós somos falhos, fracos, pecadores. Nós não merecemos, mas por amor a nós, o Senhor nos comprou, nos resgatou e nos libertou. Portanto, quando o medo vier, escolha lembrar das promessas e caminhar em direção a elas. Ore, declare a palavra e dê o primeiro passo de fé. Deus está contigo. Assim como esteve com Moisés e Josué, mesmo com medo, seguimos adiante, sabendo que o Senhor é nossa força e escudo. Nós nunca estaremos sozinhos, nunca. E o que Deus tem preparado para nós é muito maior que qualquer medo que sentimos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Amém? Eu quero trazer mais essa outra reflexão aqui para vocês. E tem um louvor que está gritando aqui dentro de mim. Que ele diz assim: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Eu acho que é assim. A porta aberta é você, mas a fechada é você. Vento forte é você. Então, Jesus, Ele é a porta aberta, também é o vento forte, também é a nossa fortaleza, também é a brisa. É só nós nos lembrarmos que quando Elias estava em depressão, se escondeu na caverna por medo de uma palavra. Gente, Elias, sabe por que eu estou rindo?
Porque Elias, ele foi um profeta, oh, aleluia, que Deus deu a ele muito poder e autoridade. E ele fazia, ele orava e acontecia. Elias orou porque ele quis. E durante 3 anos não choveu uma gota de água. E ele orou ao final desses 3 anos e choveu. Ele profetizou, disse, não vai chover durante 3 anos. E não choveu durante 3 anos. Elias, ele, com o poder do Senhor, derrotou os profetas de Baal. Ele fez lá desafiou lá aquele povo, aquela mulher lá que estava lá, armou uma tenda lá, fez uma bagunçaiada, botou pau, botou madeira, botou as oferendas lá, tudo para queimar. E eles tacaram assado e clamavam lá os deuses deles, e Elias ria, Elias chacotava com eles. Vai, clama mais alto, o Deus de vocês não ouviu não. E ali eles passaram dias e tempo em tempo. Aí Elias falou assim, vou clamar uma vez só. Vai, pega aí um monte de balde de água, isso estava na seca, tá? Pega aí, um monte de balde de água, taca aí nessa pilha aí, encharca essa pilha aí, deixa ela bem molhada. Eu quero ela bem molhada. E aí em volta da pilha, uma pilha de madeira. Queria se fazer uma fogueira ali. Então, ali ele mandou encharcar toda aquela madeira, mas virou sabe quando você pega assim, a madeira tá pingando de água? Pois então, ela estava encharcada, ensopada. E em volta daquela pilha daquela fogueira que eles pretendiam tacar fogo, que o Deus deles não atacou, estava encharcado de água. Havia como se fosse um lago ali em volta, sabe? Aí, o que foi que Elias fez? Elias simplesmente falou assim, vai, taca mais água aí, deixa bem encharcado, tá? E então ele clamou uma vez só. Ele fez uma oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ih, minhas queridas, o fogo do céu desceu, lambeu aquilo dali, matou todos aquele profetaiada falsa que estava ali, entendeu? E ainda por cima lambeu todo aquele fogo, aquela água, a água, hein? Lambeu tudo, entendeu? E aí depois a mulherzinha lá, a mulher do rei, que eu esqueci o nome dela, ficou com raivinha de Elias e disse, Elias, tu espera que eu vou te matar, tu vai ver. Então, minhas queridas, ele ficou com medo dessa mulher ter falado, tu vai ver, eu vou te matar. Gente, ele fugiu, entrou em depressão e falou para Deus, me mata. Por 3 dias, 3 vezes, não sei se foi 3 dias, não sei quanto tempo ele ficou. Eu vou procurar melhor a história para vocês e vou trazer para vocês. É uma história muito linda. Ele foi cuidado pelo anjo. O anjo levou comida para ele. Sim, o anjo levou comida para ele, levou água para ele. Ele comeu, bebeu, olhou para o anjo e voltou a dormir. Fez a mesma coisa. O anjo foi lá, acordou ele e ele fez a mesma coisa. Então, a gente tem medo, sim. Mas o importante é o que nós decidimos fazer com esse medo. Né? Pois é. Eu estou vivendo num momento, um ponto crucial, onde que eu preciso decidir o que é que eu vou fazer. Eu já avistei ele. Eu já falei, Senhor, ele tá ali, ó. Mas eu escolho confiar em Ti, Senhor. Então me ajuda, já me dá estratégia, porque eu não tô sabendo lidar com aquilo dali, não. Entendeu? E acha que a estratégia vai vir assim, do dia para o outro? Não vem não, gente. A gente olha, mas a gente tem que aprender a esperar em Deus também. Ó, depois eu vou ler o texto aqui para vocês, ó. Medo vezes fé. Os 10 espias tiveram medo do povo da terra, porque se viram
como gafanhotos. Eles se viram pequenininhos quando entraram na terra para espiar a terra. Somente Josué e Calebe foi quem disseram: não, os homens são grandes, são fortões, são poderosos, sim, são cheios de armamento até os dentes, mas Deus disse que a gente vai, então a gente vai. Eita, glória a Deus, aleluia. Os filhos de Efraim tiveram medo de entrar na batalha, então deram meia volta. Foi lá, ó, quando o Gideão chamou lá todo mundo: vamos embora, gente. Aí o Senhor disse: ô Gideão, ainda tem muita gente aí, ó, vê aí, ó, quem tá com medo, quem não tá com medo, manda pra casa. Os filhos de Efraim foram pra casa, entendeu? Saul teve medo de enfrentar Golias, ficou lá na tendinha dele, por isso suportou os seus escárnios. Mas um tampinha, um jovem, um tampinha, foi lá e: eu não enfrento você por mim mesmo, mas eu enfrento você em nome do Deus vivo. Tacou-lhe uma pedra na fuça dele que encravou. Pedro teve medo das ondas, ele teve medo, já até conversei com vocês sobre isso, né? Pedro estava todo afobadinho: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Foi igualzinho a mim: ô Jesus, ai meu Deus, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, Jesus. Aí quando eu botei lá o pezinho, dei alguns passinhos, aí eu olhei pro ladinho, a onda estava alta, opa, o pé já começou a afundar. Aí eu já gritei: Jesus, me socorre. Pois é, foi a mesma coisa que Pedro fez. Pedro teve medo das ondas, por isso ele afundou no mar. Mas o Senhor largou ele lá? Largou? O Senhor falou: homem de pequena fé, tu é muito bobo, tu não tem fé, então não presta para me servir, não. Que isso, Deus não fez isso não, pelo contrário. Segura aqui, Pedro, vem aqui. Eu estou contigo. Ter medo é acreditar que algo ruim está prestes a acontecer. Aí vem as coisas do maligno. Eu vivi uma época na minha vida em que eu não vivia. Por medo do que ia acontecer no dia seguinte, no futuro, e não sei. Eu não vivia. Glória a Deus que o Senhor me libertou. Glória a Deus que o Senhor me curou. As obras do mal produzem medo. Os feitos de Deus levam a fé. Seu foco e sua fala decidem se você está se enchendo de medo ou de fé. Porque o inimigo, ele muito vem falar. Mas se a gente ouvir, se a gente der lugar a tudo aquilo, se torna mais perto de se concretizar do que se nós rejeitarmos aquilo, que se tornará mais perto de usarmos a nossa fé. Não é fácil não, é muito difícil. Eu me sinto entre a cruz e a espada no momento. Mas eu sei que o Senhor vai me dar estratégia. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Salmo, capítulo 23, versículo 4. Quem fala do que teme, promove o medo. Quanto mais a gente fala do medo, mais ele se instala em nós, porque é como um fungo. Quanto mais há umidade, mais ele cresce. Quanto mais a gente fala, mais ele se propaga, ele se autopromove. E aí o inimigo, que conhece as nossas fraquezas, conhece o nosso passado, ele usa o nosso passado contra nós mesmos. Ele não usa o nosso futuro
Porque é no nosso futuro que está a nossa fé. No nosso futuro está o nosso Deus. Só Ele sabe o que se passará no nosso futuro. É só Deus que sabe. Então o inimigo quer nos destruir aqui no presente, usando o nosso passado. Então nós temos que tomar muito cuidado. Haverá dias em que tropeçaremos e falaremos, e por causa disso o Senhor não nos perdoará? Não, pelo contrário. Sabe o que eu li esses dias? Você quer saber por que Jesus morreu na cruz de braços abertos? Para dizer ao mundo: venham, venham a mim. Venham a mim, eu estou aqui. Eu te acolho, eu te amo. Eu não vou te julgar. Eu sei que você é ser humano, falho e pecador. Mesmo assim, eu escolhi morrer em seu lugar. Mesmo assim, eu escolhi te amar. Mesmo assim, eu escolhi te abençoar. Então, vamos falar sobre a palavra que promove a fé, e essa palavra é a palavra de Deus, que é a verdade. Amém? Fé é a única voz que faz cessar o medo. E fé não vem por ouvir. A fé é a única voz que faz cessar o medo. E fé não vem por ouvir notícias, mas por se envolver com a palavra, ouvir a palavra, ler a palavra, viver a palavra. Ouça a palavra e receberá a fé. Nós lemos ontem sobre o povo, que estava com sede e queria beber água. E ao final nós aprendemos que Jesus é a nossa rocha, a nossa fonte de água viva. Então, precisamos, quando estamos com sede, buscar água na rocha eterna que é o nosso Senhor Jesus. Ouça a palavra e receberá a fé. Fale a palavra e expulsará o medo. Amém? Vou ler esse texto aqui para vocês. Medo e fé. O medo é uma voz, mas não é a verdade. O medo não é apenas uma emoção. Ela é também uma narrativa. Ele te mostra cenários, cria suposições. Sim, nós criamos suposições. A gente imagina um monte de coisa de ruim que pode acontecer. Eu já vivi isso. Ele é uma narrativa, ele cria histórias. Ele te mostra cenários. Porque o medo vem por coisas que nós já vivenciamos. Ele cria suposições em cima do que nós já vivenciamos. Ele distorce realidades e tenta convencer seu coração de que você será uma vítima de algo ruim. E pronto, está decretado. O sangue de Jesus tem poder. O medo não precisa de provas, só de espaço. E quando tem provas, é pior ainda. Aí ele gera não só um espaço, ele faz um acampamento. E quanto mais eu e você escutamos o medo, mais ele cresce, se fortalece e dá cria. O problema não é sentir medo.
é se deixar vencer por Ele. Porque Deus, olha lá, de novo, a mesma palavra. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Esse perfeito amor é Cristo. Porque o medo envolve castigo. Deus não é assim. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo se alimenta de silêncio e de ausência da palavra. Você não vence o medo apenas com a força de vontade ou no seu braço forte, não. Ou com frases de autoajuda. Você vence o medo enchendo a mente e o coração com a palavra de Deus. O medo faz barulho, mas a palavra firma os passos. O medo paralisa, mas a palavra aponta a direção. O medo prende no que pode dar errado. A palavra lembra do que já deu certo em Cristo. Lá em Salmo, capítulo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. A palavra é sua arma contra as mentiras do medo. Foi assim que Jesus venceu a tentação no deserto. Está escrito, Satanás. Lembram disso? Nós já estudamos sobre também. Quando você declara a verdade da palavra, você corta as raízes da dúvida. Encher-se da palavra é o remédio contra o medo. Em Salmos, capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não se deixe governar pelo medo. Seja governado pela palavra. Deus é com você todo o tempo. Isso basta. Amém? Vamos orar encerrando em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por ministrar em nós. Mas nós queremos nesse momento, Senhor, reconhecer que estamos com medo. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha em nosso socorro. Porque a tua palavra nos garante que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, tu estás conosco. O Senhor nos garante que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. Senhor, tu és o nosso braço forte. O Senhor nos garante lá em Isaías, capítulo 40, versículo 13. Também no 41, versículo 10. Eu te sustento pela minha destra fiel e poderosa. O Senhor nos garante, na tua palavra, de diversas formas, como também em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Senhor, nos fortalece, porque nós precisamos do teu socorro. Senhor, mais que depressa, nos fortalece, Senhor, porque estamos prestes a esmorecer, Senhor. Porque nós somos falhos e pecadores e reconhecemos que sem ti nada somos, podemos ou fazemos. Senhor, socorre-nos, ó Deus, socorre-nos, ó Pai, e não nos deixe cair, Senhor Jesus. Ainda que venhamos tropeçar, levanta-nos, ó Deus, e sustenta-nos. Carrega-nos em teus braços fortes de amor, Senhor. Pai, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor Jesus, as vezes em que nós nos entregamos, porque nós somos falhos e pecadores, Senhor. Nós nos cansamos, ó Deus, mas nós cremos num Deus vivo.
que nos ama, que nos escolheu para gerarmos testemunhos, para a honra e glória do Teu nome, para crescimento do Teu reino, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, nós estamos aqui, Pai, para honrar e glorificar o Teu nome. Sopra um refrigério sobre nós, Senhor. Sopra, Jesus, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e já Te agradecemos, crendo que o Senhor já liberou uma palavra sobre nós, a nosso favor, em nome de Jesus. Amém e amém.